boa tarde, boa noite. Meu nome é Ingrid, né? Sou professora de Química e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre isomeria. Então, semana passada a gente viu sobre isomeria e hoje a gente vai ouvir, né? A gente vai discutir sobre isomeria ótica. Então, o que vem ser isomeria ótica? A gente definiu o que era isomeria, o que eram compostos isômeros, só que hoje a diferença entre um isômero e o outro, né? Lembrando que isômero é aquele composto onde ele tem a mesma massa molar, né? Tem a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio ou nitrogênio, lembrando que vai depender das funções orgânicas dele. E hoje a diferenciação dele vai ser como esse composto interage com a luz, né? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é que, por exemplo, aqui a gente tem uma mão esquerda e aqui a gente tem uma mão direita. E que aqui a gente tem um espelho e aqui que uma é a imagem especular. Então, essa aqui é a imagem especular da mão esquerda e essa aqui é a imagem especular da mão direita. Mas se a gente pegar e colocar uma mão sobre a outra, a gente vai ver que ela não é sobreponível, né? Pega a sua mão esquerda e direita, coloca uma sobre a outra. É sobreponível? Ou seja, elas estão iguais. Por exemplo, o seu dedão, né, da mão direita, ele vai ficar, né? E em cima desse dedão, quem fica é o dedo menor, né? O dedo midinho da mão esquerda, né? Então, a palavra quiral vem do grego, pois esse fenômeno, né, se é assimétrico e não sobreponível, ocorre com as mãos direita e esquerda. Então, esse é um caso de quiralidade. Então, aqui a gente tem Mas como que isso se relaciona com a química? Aqui a gente tem um composto. Aqui, digamos que é o carbono, aqui é um átomo representado da cor laranja, átomo representado da cor azul, átomo representado da cor verde e branco. Eles aqui, se a gente pensar, passar um espelho aqui, a gente vai ver que esse composto aqui é a imagem desse. Imagina, se eu coloco um espelho aqui, eu vou ver que o átomo laranja, ele vai estar exatamente aqui. O azul vai estar aqui, o verde vai estar aqui e o branco vai estar aqui, né? Ou seja, o enantiômero é uma imagem especular um do outro. Então, os enantiômeros é quando uma molécula é simétrica, ou seja, quando não é possível dividi-la ao meio, de modo que os dois lados resultantes dessa divisão fiquem iguais. Ela possui dois enantiômeros, que são a imagem especular um do outro, né? Os enantiômeros não são sobreponíveis, por isso são chamados de moléculas quirais. Ou seja, eles não são sobreponíveis e são a imagem especular um do outro. Se eu passar um espelho, eu consigo ver o reflexo do outro, né? Então, antes de a gente entrar na questão realmente do composto orgânico, a gente vai recapitular falando sobre a polarização da luz, ou seja, né? Então, primeira coisa, a luz, né? Lembra quando a gente estudou teoria atômica? A gente viu que que o elétron, né? Ele poderia se comportar como luz e como onda. Assim, como luz, como onda é ótimo. O elétron pode se comportar como partícula e como onda, né? A mesma coisa é a luz, ela pode se comportar como onda e como partícula. Aqui a gente vai estudar a característica ondulatória da luz, né? Então, se a gente lembrar da física, uma onda é a questão, né, de você ter esse desenho aqui, né? Se a gente lembrar da física, aonde a gente tem os vales, a gente tem uma frequência, a gente tem uma velocidade, dá para tirar várias informações. A gente tem um comprimento de onda, né? Então aqui é a caracterização, né? A gente está estudando a característica ondulatória da luz, né? Então aqui a gente fala que a luz não está polarizada. Porque olha só, aqui a gente tem essa aqui que é roxa, a gente tem a azul,
mais clara, a gente tem um azul mais escuro e a gente tem o que seria um tom de laranja, né? Então, a luz natural é composta por essas ondas eletromagnéticas que vibram em infinitos planos perpendiculares à direção da propagação da luz. Então, como elas não têm uma ordem, digamos assim, a gente representa assim, aqui está azul mais claro, aqui está rosa, né? Aqui está laranja e aqui está o que seria, que eu chamei de azul mais escuro. Aqui ela foi polarizada, ou seja, eu só estou vendo uma direção da luz, né? Ela está vibrando em um único plano, né? Então, todos os outros planos, ela deixou de vibrar nos outros planos e passou a vibrar somente nesse plano. E daí eu passei, ao invés de representar os diferentes planos, eu estou representando apenas um, que é esse aqui. Né? Mas como que acontece isso? Como que eu pego uma luz, né, e faço ela ficar polarizada? Então é através de um polarímetro. Ou seja, eu pego a luz natural, passo por esse prisma, né? E daí ela fica polarizada, né? Então, antes ela estava assim, agora ela ficou assim, né? Então, antes ela vibrava em diferentes planos, agora ela está vibrando em um único plano. E é nesse único plano que a gente vai entender como os compostos orgânicos vão vibrar de maneira diferente, né? Fazer com que essa luz que está vibrando em um único plano, ela seja, como a gente pode dizer, ela seja desviada, né? Então, aqui a gente tem uma fonte luminosa, a gente tem um prisma, né, polarizador, e aqui a gente formou a luz polarizada. E a gente tem um tubo de amostra com composto orgânico, né? Então essa luz polarizada, ela passou por esse composto orgânico. E daí ela, digamos, ela passou a vibrar, né? Ela foi desviada, né? Esse plano foi desviado. Então, nesse caso A, né, a luz polarizada está aqui. Nesse caso A, teve desvio, né? Ela estava aqui, né? Continuou na mesma direção, então não teve desvio. No caso B, teve um desvio para o lado direito. E no caso C, teve um desvio para o lado esquerdo. Então, aqui no caso B e no caso C, a gente fala que é um composto quiral, porque ela conseguiu desviar a luz. Só que quando o composto vira para o lado B, pro lado direito ou para o lado esquerdo, eles recebem nomenclaturas diferentes, ou seja, nomes diferentes. Então, aqui no caso a luz que vibrava num determinado plano, né? Ela continuou vibrando no mesmo plano, sem ter desvio nem nada. Então, no caso a gente fala que é opticamente inativo, né? Porque ela, se a gente pensar, opticamente vem de óptico, né? Inativo, porque, ou seja, não teve mudança. Aqui no caso B, a luz polarizada, após atravessar o composto, a gente viu que ele virou para a direita, né? Ele sofreu desvio para a direita. Então a gente fala que é destrógero, né? Destrógero. Ou seja, ela virou no sentido horário, desviou para o sentido horário. No C, em compensação, né? Virou para a esquerda. Então, no sentido anti-horário, então a gente fala que é levógero. Então, a gente tem destrógero e levógero. Então, destrógero é quando vira para a direita, né? A luz polarizada, ela sofreu influência do composto orgânico e por isso virou para a direita, enquanto o levógero é quando essa luz polarizada vira, né, em direção contrária. O que acontece se tiver quantidades iguais de destrógero e levógero, né? Então vamos pensar. Se eu misturar, né, uma mesma quantidade de destrógero e levógero, ou seja, a mesma quantidade de
moléculas que desviam para o lado direito e a mesma quantidade de moléculas que desviam para o lado esquerdo, vamos botar 50 moléculas, né, do lado direito e 50 moléculas do lado esquerdo, né? Então, a gente vai obter uma mistura racêmica, uma mistura que é opticamente inativa, por compensação externa, porque as quantidades são iguais, né? Isso significa que há um número igual dessas moléculas de estrógenas e levógenas, como essas moléculas provocam desvios contrários na luz polarizada, o desvio resultante será nulo, pois outra molécula cancela um desvio, né, da outra. Então, uma mistura racêmica é opticamente inativa por ser constituída de duas partes iguais de dois enantiomorfos, né, ou enantiômeros. Então, a primeira pessoa a estudar, né, uma mistura racêmica foi o Louis Pasteur, né, e ele observava que a mistura de solução de ácido tartárico, né, obtidas através do processo de fermentação do vinho, constatou que o levedo consumia apenas o ácido tartárico de estrógeno, enquanto o levógeno permanecia intacto. Ele concluiu então que, por meio da fermentação, era possível obter o ácido levógeno puro, né? Então aqui estão, né, na fabricação do vinho tinto e na fabricação do vinho branco, né, os cristais de ácido tartárico obtidos através do processo de fermentação. Então, aqui, como que eu identifico, né, uma molécula com carbono assimétrico? Então, vamos lá, vamos colocar o carbono assimétrico. Então, o carbono assimétrico é aquele que tem quatro ligantes diferentes. Aqui a gente tem o A, o B, o D e o E, ou seja, eles são ligantes diferentes, né? Então, aqui pode ser uma metila, aqui uma etila, aqui um OH, e aqui, sei lá, uma carboxila. Então, vamos observar aqui nessas moléculas. Aqui a gente tem esse carbono onde ele está fazendo três ligações com hidrogênio. Então, ele faz CH1, né, CH2, CH3. Os ligantes são diferentes? Não, né? Os ligantes são iguais. Porque é o carbono fazendo ligação com o hidrogênio. Aqui é a mesma coisa, ó, carbono e hidrogênio duas vezes. Lembra, para ser carbono assimétrico, tem que ser quatro ligantes diferentes. Aqui a mesma coisa. Esse carbono está fazendo três ligações com hidrogênio. Aqui duas, né? E aqui duas. Mas vamos olhar esse carbono aqui. Esse carbono, ele faz uma ligação com hidrogênio. Aqui ele faz uma ligação com uma metila. Aqui, ó, met, het, prop. Então, aqui ele está fazendo uma ligação com uma propila. E aqui ele está fazendo uma ligação com a etila, né? 2. Ou seja, esse carbono aqui, ele é assimétrico. E toda vez que é um carbono assimétrico, um carbono quiral, a gente representa por esse asterisco, né?